A gente vai, então, abrir para questões da plateia. A gente já tem aqui algumas questões que foram enviadas via internet. Quero dizer que a gente tem, no momento, mais de 60 pontos aí no estado assistindo ao nosso evento. Então, a gente vai começar agora a abrir. Boa noite. Meu nome é Luciana, eu sou presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, ABRAPESP. E ouvindo vocês, né, na palestra, eu acho que vale a pena a gente pensar em algumas questões aqui que foram expostas. Lembrando primeiro do contexto, né, que a gente fala, né, o título de especialista foi um título muito discutido, muito debatido, né, no finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, e não havia uma unanimidade, né, uma questão aí de todos os psicólogos concordarem com a titulação, então a gente tem ainda aí alguns respaldos em relação aos próprios marcos da titulação. E acho que a gente deve pensar na questão específica do Código de Ética Profissional relacionada com os marcos legais do esporte, né? A gente está falando de um contexto que é bastante amplo, nós não falamos só do alto rendimento, nós falamos da área da educação física, dos profissionais que trabalham conosco, dos nutricionistas, dos fisioterapeutas, dos médicos esportivos. Então, nós temos aí duas possibilidades, dois pontos de vista para olhar a psicologia do esporte. Uma como especialidade da psicologia e outra como sendo a psicologia uma das ciências do esporte, né? Então, acho que a gente está numa questão bastante complexa quando nós pensamos a partir do nosso código. Acho que o exercício é interessante quando a gente faz essa discussão a partir dos 7 pontos que você levantou, Luiz, porque nós estamos totalmente relacionados no Código de Ética nessa perspectiva de atuação profissional. Então, o nosso fazer profissional ele é bastante completo, não é? Não só do ponto de vista da nossa própria profissão, mas nas relações interdisciplinares, que já não são mais multi, são inter, né? E essa é a grande possibilidade. Eu não vejo mais a psicologia do esporte como uma área emergente. Nós já temos mais de 20 e tantos anos, a Alessandra mesmo tem mais de 20 anos de profissão na área, na militância, eu também. O primeiro grupo de psicologia do esporte aqui tinha a Fabiola, que está aqui com a gente, no ano de 2000, com o primeiro livro, Encontros e Desencontros. Então, eu acho que a gente não é mais emergente. Eu acho que em políticas públicas, sim, a gente tem ainda pouca representatividade, porque não são todos os profissionais da psicologia do esporte que entendem que a gente pode atuar em políticas públicas, mas é uma área que a gente pode atuar, entender como faz essa atuação. Então, queria aí polemizar um pouquinho essas relações para que a gente pudesse ampliar e não ter só a visão do alto rendimento. Existem psicólogos em outras tantas áreas. Obrigada. Não, a única coisa que eu gostaria de falar é que, quando a gente pensa em futuro, não tem como pensar, pelo menos aqui no futuro no esporte, não tem como não pensar se não pensar nos projetos sociais. Da onde vão surgir esses atletas? Os atletas do futuro, né? Não tem só 2016, tem 2020, 2024, 2028. E acho que hoje as políticas públicas elas deveriam ser dirigidas especialmente para dar mais apoio para esses projetos sociais e instrumentalizar cada vez mais os psicólogos que trabalham com os projetos sociais, porque eu acho que é daí que vão surgir os futuros atletas que vão representar o Brasil em mega eventos. Eu não vejo outra forma, não vejo outra saída, que não seja essa. Infelizmente, as escolas hoje, a educação, o Ministério, o MEC, está revendo o papel do profissional de educação física dentro das escolas e está cada vez mais limitando o papel da educação física e fazendo com que isso afete também os futuros talentos que saíram antigamente das escolas, Então, acho que é isso. Acho que a grande saída para o Brasil,
não sei em outros países, mas pelo menos para nós aqui, é incentivar cada vez mais e capacitar cada vez mais os profissionais de psicologia que vão atuar em projetos sociais. Então, acho bem legal essa questão que a colega aponta lá, né, do código de ética versus o marco regulatório. Esta é sempre uma tensão importante, né, não só a área do esporte ou da psicologia do esporte traz isso, mas toda a psicologia tem esse tensionamento. Por isso que eu gosto de trabalhar com os princípios fundamentais, porque os princípios eles são princípios para a conduta, né? Tudo bem, a gente depois tem o que é possível, né, o que é dever, o que é vedado, né? Mas, quer dizer, se a gente olhar a coisa do ponto de vista dos princípios, eu acho que ele dialoga muito bem com políticas públicas, com os marcos regulatórios, e talvez a gente precise de pequenos ajustes nesse ou naquele artigo que possam interferir nos marcos regulatórios. Daí a importância, né, das forças que eu falava. Então, o tensionamento provocado pela Associação de Psicólogos do Esporte, a Associação Brasileira de Psicólogos do Esporte, é que vai fazer a pauta acontecer. É nesse diálogo, né, que vai acontecer. E ela acontece aonde? Como é que as coisas são pautadas para que a psicologia brasileira possa refletir sobre isso? Ela vai acontecer na sua instância máxima, que é o CNP, o Congresso Nacional da Psicologia, que nós vamos ter em 2016. Então, por exemplo, enquanto a Sociedade de Psicólogos se organiza para participar destes debates, a Associação de Psicologia do Esporte, imagino que deva existir talvez mais de uma associação, ou só tem uma associação brasileira? Só tem uma, mas tem outras associações que não estão vinculadas a... então. Existe mais de uma associação, né? Porque se existe mais de uma, elas devem ter olhares distintos, né? Que refletem ideologias, né? Entendendo interessante essa visão, né? A ciência do esporte, a psicologia sendo uma das ciências do esporte, que é a mesma relação que existe nas ciências da religião, né? Há quem defenda um campo integrado de ciências da religião, mas as ciências da religião são compostas pela psicologia, antropologia e outras tantas, né? Então, quer dizer, esse lugar da psicologia é também em outras áreas, né? E é bacana que assim seja, porque a psicologia tem uma enorme dispersão dentro da, né? É um campo não unificado. Isso é muito importante que a gente entenda. O que é um campo não unificado? Que é diferente da física, que tem campo unificado. Campo unificado traz a seguinte situação para nós, ó. Um psicólogo social se entende perfeitamente com um antropólogo, um psicólogo comportamental se entende perfeitamente com um biólogo, e esses dois psicólogos não se entendem entre si. Entende? Quer dizer, o campo não unificado traz esse tipo de problemática. Então, o nosso campo não é unificado. Então, há uma dispersão grande de áreas que estão disputando, né? Eu ainda acho, apesar dos 20 anos da psicologia do esporte, por exemplo, se eu for pegar, eu vejo a psicologia transpessoal como uma psicologia emergente. E ela nasceu nos anos 60. Entende? Quer dizer, eu acho que o lugar de emergência é um lugar de penetração social, como é o caso da psicanálise. A psicanálise está tão... Né, aquilo que eu falava, ela é conhecida e reconhecida. Então, há uma tensão aí que vale a pena olhar, né? Eu acho que existem, por exemplo, a psicologia... Você falava do Skype, né? Então, você deve conhecer a Resolução 11 de 2012. Né? E você tem lá o seu site e tal. Então, que é uma área pouco conhecida, mas regulamentada. Então, por que tem regulamentação de campo? Por que o CFP lança uma resolução? Porque o campo apresenta alguma problemática. Me parece que não é o caso do esporte. Porque existe uma questão que é a especialização, que tem um nó grande dentro do sistema, agora com o marco regulatório da especialização aumentado ainda, né? Eu acho que eu não sou a pessoa mais talhada para falar das especializações, mas entendo que, como não tem uma resolução para a psicologia do esporte, não é um campo problemático, é um campo que está com seu fazer já reconhecido, mas talvez não seja muito conhecido. Nesse sentido é que eu falo da emergência, né? Como é o caso da psicologia transpessoal. Né? Quer dizer, esse tensionamento é interessante e importante, e a associação, as associações entrarem no diálogo, ela é fundamental. Eu falo mais que a cabeça. A gente vai tentar colocar algumas questões também que foram enviadas pela internet. Então, tem uma pergunta para a Alessandra e uma pergunta para a Fabiana, do William Saik. Para a Alessandra, gostaria de saber qual é a rotina que a Alessandra tem com a seleção de handebol
e se a participação do psicólogo é diária no cotidiano dos atletas. Seleção é diferente de clube, né? Clube você vai ter uma participação semanal e você vai estar, os atletas vão estar à sua disposição e você à disposição do clube o tempo todo. Numa seleção você tem as fases de treinamento. Eu estou na seleção de handebol desde 2009, construindo todo um alicerce da psicologia lá dentro. Então, todas as fases de treinamento, eu estou presente em todos, seja onde for. Seja na China, Coreia, Salvador, Angola. Tá? Estou. Além disso, diariamente eu recebo perguntas delas, recebo e-mail, WhatsApp, e assim vai. Né? Todo dia tem alguma coisinha que pelo menos 2 ou 3 entram em contato. Então, diariamente, sim, com o técnico, um dia sim, um dia não, né? Com a comissão técnica, uma vez por semana, nós temos um grupo que a gente vai deixando as informações mais rápidas, né, também. É isso que é bom colocar. Não é o atendimento, não é como assim? Não é atendimento via WhatsApp. Ah, tá. Não, é uma pergunta. Ou então, sei lá, aconteceu alguma coisa no clube delas lá e que elas querem tirar uma dúvida, ou um exercício que foi passado e que elas querem dar um feedback, né? Ou uma briga mesmo com o técnico. E, tô puta, o que eu faço? Tô nervosa, o que eu faço? Coisas assim. Então, essa é a rotina. E também eu estou junto em todos os eventos importantes. Pan-Americano, Mundial, Olimpíada, e preparo. Aí, nessas fases competitivas, a preparação é diária. Então, o trabalho é intenso, né? E é mensal. Pelo menos uma vez por semana, uma vez no mês, a seleção se reúne. A pergunta para a Fabiana, eu acho que eu vou ler 2 perguntas aqui, porque elas... Então, tem um texto, tá, gente? Só para contextualizar. Então, o William Saik comenta assim, que a mídia sempre procura alguém para culpar quando a equipe ou o atleta sofre uma derrota, e há algum tempo o preparo psicológico tem sido utilizado como um dos grandes fatores para tal. Mas quando a equipe ou o atleta tem um bom desempenho, falta esta informação de todas as partes sobre o preparo psicológico. Como o psicólogo poderia ser contemplado pelo seu trabalho em frente à mídia? Temos o caso da seleção feminina de handebol, campeão mundial de 2013, pela primeira vez. Parece que a mídia dá apenas créditos ao técnico e à preparação física da equipe, não incluindo a preparação psicológica dos atletas. Não seria obrigação da mídia em passar as informações de forma mais ampla e detalhada dos processos que ocorrem nas equipes e com os atletas na formação psicológica de tal? Para você responder, então. E aí a gente tem um outro comentário, que é do Joari, conselheiro aqui do CRB São Paulo. O Joari parabeniza pelo debate e registra um comentário que, neste final de semana, curiosamente, soube que uma árbitra paulista de futebol preferiu mudar-se para Pernambuco porque na federação de lá teria assistência multiprofissional com psicólogas, nutricionistas, assistentes sociais e outros profissionais. Um dos principais motivos da saída dela, o machismo no futebol e o esporte. Triste, né? Ainda. Ale, você acha que o seu trabalho com handball foi bastante divulgado, pouco divulgado? Como que foi a sua repercussão? Não, só para complementar, responder e complementar a pergunta do William. Eu aqui, acho né? que...
Eu acho que, na verdade, para mim, o mais importante não é nem a divulgação, é que o reconhecimento dos atletas, das atletas, de toda a confederação, principalmente do técnico, e ele vai bem. Agora, se é divulgado... Não, então, só... Bom, William, a sua pergunta sobre como divulgar isso, foi o que eu falei, precisa partir também de quem tem o interesse, entendeu? Não apenas só a mídia ir buscar. A mídia vai buscar para ela o que é mais fácil do interesse dela. Então, assim, a população toda conhece trabalho técnico, tático, mas não conhece trabalho psicológico. Então, assim, cabe a nós, me incluo nessa também, porque é um trabalho que eu faço, informar cada vez mais a mídia. Quando você vai colocando pílulas informativas para o jornalista, assim como qualquer outra pessoa, ele tende a registrar isso. Então, depois de um tempo, já vira automático. Ele fala, nossa, verdade, isso existe. Então, assim, para a gente falar mais do preparo do psicólogo com os atletas, ou os atletas mesmo, tendo esse feedback do trabalho que é realizado com eles, cabe a divulgação por parte de quem interessa aparecer. Aparecer no sentido de ser conhecido e tudo mais. No caso das meninas do handball, a assessoria de imprensa não é feita no trabalho diretamente com a Alessandra com isso, mas acompanhei um pouco. E a Alê foi bastante procurada e o tempo inteiro ela falava do trabalho dela com a equipe. A Alessandra sempre colocou muito a equipe, não é um trabalho apenas psicológico, não é um trabalho... Não, é o trabalho da equipe, inclusive das meninas também, de aceitarem receber esse trabalho, aceitarem fazer o que a Alessandra passa para elas, como ela falou, às vezes pelo WhatsApp, pergunta, nossa, estou em dúvida, que momento que eu faço aquilo, né, Ale? Eu preparo. Então, assim, é isso, delas aceitarem receber esse preparo também. Então, assim, a Alê, nesse caso do handball, foi bem clara do trabalho que ela apresentou. Foi a matéria do Fantástico, inclusive. Então, assim, vamos falar mais para a imprensa o que a gente quer que ela conheça, entendeu? Acho que, não sei se foi... Acho que eu respondi a pergunta do alguma pergunta aqui? São Oi, 3. boa noite. Meu nome é Simone. A minha pergunta vai para a Alessandra Dutra. São 2 perguntas, tá? A primeira é como se dá o vínculo terapêutico nesse processo de psicologia do esporte, porque eu vejo que você, nas quadras, se emociona, comemora, vibra, né? Até onde o psicólogo pode ir? E a segunda pergunta é... O trabalho multidisciplinar, ele realmente existe dentro da psicologia do esporte? Até onde pode ir? Até onde você se envolve. Né? Então, vamos dizer, o meu envolvimento é intenso. Quando eu falo intenso, dentro da minha profissão, é todo dia acordando, dormindo juntos, né? Todo mundo ali. Então, você ir fazendo o trabalho todo dia. Então, não tem como você não torcer pelas meninas, né? Eu estou falando das meninas, mas eu tenho meus meninos, eu tenho os meus lutadores, mas não tem como você não torcer por elas, não tem como você não torcer pelo técnico, pela comissão técnica, por uma confederação que está há anos buscando um espaço desse, né? Então, você se emociona pela história de cada uma. Quando você fala, como que isso acontece? Vamos dizer, às vezes uma pessoa tem uma dificuldade X de chutar um gol. Aí, né, você ajuda junto com o preparador, junto com o técnico, junto com a físio, deixar essa pessoa mais formatada, vai dizer, para aquele chute. E quando ela consegue, ela olha para nós ali,
dá uma piscada, isso vale para nós mais do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que isso você fala, até onde vai a questão terapêutica, até onde você se envolve, né? Se envolve pouco, você bate palma. Se envolve muito, né? Mas acho que isso não é antiético, né? Agora, a segunda questão é... O que é mesmo? Tá. Existe. A gente conseguiu e assim, por exemplo, a Fabi é assessora de imprensa. Ela é do tênis. No tênis a gente conseguiu também. Então, a gente vai viajar, ela também vai, né? Você vai viajar com a seleção, a assessora de imprensa também da seleção faz parte da nossa comissão também, faz parte desse trabalho também. Então, sim. O que a gente conseguiu, eu não sei, acho que está avançando no trabalho interdisciplinar. Eu não posso, acho que seria muita arrogância da minha parte falar que a gente já somos interdisciplinares. Não. O que a gente já conseguiu foi cada um falar a mesma linguagem e cada um respeitar o espaço do outro e interagir nesse espaço. Né? Então, assim, uma coisa muito gostosa, por exemplo, que aconteceu, um exemplo disso, a gente teve uma lesão importante de 2 atletas importantes que a maioria mora fora. Elas estão aqui no Brasil hoje, fazendo a reabilitação fisioterápica e fazendo a parte psicológica para ajudá-la na fisioterápica. Aí eu estava almoçando assim, aí a fisioterapeuta manda um WhatsApp, né, de voz, e assim, Ale, que magia foi essa que você fez com a magia? Com essa que você fez com a Maiara? Puxa vida, desculpa, falei o nome, com a Cine, com a fulana. Ela conseguiu dobrar o joelho e encostou o pezinho no bumbum, né? Dela, que maravilha, que ontem ela estava de um jeito, hoje ela está de outro. E isso é um trabalho nosso, né? Da fisioterapia. Eu falei, olha, isso só aconteceu porque tem uma excelente fisioterapeuta, né? Então, e é verdade. Então, acho que assim, se você admira o teu colega de trabalho, já é um bom começo. Se você confia na nutricionista, se você confia se você, de olhos fechados, confia no que o técnico está fazendo, confia no médico, eu acho que é isso, essa troca, né? Mas para isso você não pode ter ego, tem que ter uma coisa só. Se você ficar em psicólogo, né? Então cada um na sua não tem mesmo. Mas demora para construir, 2009, hoje estamos em, né? Então hoje nós temos, porque quando eu entrei eles também não sabiam como que era trabalhar com psicólogo. Fomos todos aprendendo, eu também fui aprendendo a trabalhar com cada um deles. E assim vai, né? Respondi. Próximo por aqui. Boa noite, meu nome é Márcio. Gostaria de me dirigir à Alessandra, mas o Luiz fica à vontade para comentar também, acho que vai ser importante. Me chamou a atenção, Alessandra, na sua fala, uma frase que você disse que técnicos e atletas não precisam discutir a abordagem do trabalho. Né? E a minha pergunta é essa, por que não? Tendo em vista que os atletas, ainda mais aqueles que fazem parte dos esportes que são mais massificados, em que a comercialização deles é muito facilitada, né, por esse trânsito, e principalmente fomentado pela mídia também, de venda, troca do mercado, dos atletas, enfim, né, e como eles são comodificados, né, como eles são alienados da própria produção do seu corpo, né, e essa sua fala me chamou a atenção em relação a isso, né. Por que não discutir a sua própria abordagem de trabalho com os seus atletas, né? Porque a gente ficou aqui discutindo sobre como falar sobre a abordagem do trabalho para a mídia, para os jornalistas, né? Como a gente chega nos jornalistas, como a gente
se aproxima deles, né? Mas dos próprios atletas, dos próprios técnicos, dos próprios atletas, né? Por que a gente não discute a abordagem do trabalho com eles também, né? Que eu gostaria de comentar um pouco. Como é teu nome? Márcio. Da área da psicologia, né? Eu estou fazendo doutorado agora em psicologia, mas eu não sou da psicologia. Porque abordagem é uma linha que a gente se pauta para criar as estratégias. Talvez você esteja achando que eu falei como abordagem as estratégias. Estratégias a gente discute com o técnico e com os atletas, mas a abordagem que faz com que o olhar que a gente tem para com essas estratégias, ela é muito particular, né? Assim, ela é de cada psicólogo, né? Então isso é uma coisa que realmente, se a gente começar a discutir, você vai sentar, tomar um suco, a gente vai ficar tomando um suco, e eu falando de várias abordagens para você. E, às vezes, eu posso até correr o risco de puxar mais para uma abordagem que eu me identifique. Entende? Então, assim, não é uma questão de abordagem. É uma questão de estratégia, sim, a gente discute. Mas o olhar psicológico, né? A maneira como eu vejo o meu objeto de estudo, isso é muito particular da parte da psicologia, da nossa formação. É isso. Entendeu? Acho que deu para responder. Porque, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, minha abordagem é psicanalítica, minha abordagem é junguiana, minha abordagem é comportamental, é cognitiva, é sócio-histórica. Para você vai falar assim para mim, tá, mas... E? Agora, chegar para você e falar assim, olha, eu percebi isso, mas eu acredito que se a gente trabalhar desse jeito, hoje é melhor a gente fazer tal coisa para atingir tal coisa. O que você acha? Você acha que também tem que fazer assim ou não? Isso é estratégia de intervenção. Aí tudo bem. Que pode ser revestida em várias abordagens. Acho que eu respondi. Então, é interessante essa pergunta, e a da colega lá também, né? A gente é recortado, né? Por um olhar clínico, muitas vezes, né? Então, a abordagem puxa para essa questão, né? Qual é o limite da relação paciente? A gente vem com esse traço muito forte, né? E quando você leu a pergunta, a forma como ela colocou, ela diz, eu não preciso, né? Alguma coisa assim, mas ela não disse que eu não posso, né? Eu entendo que, por exemplo, quando você diz, mas para a mídia talvez fosse interessante, eu acho que sim, né? Mas eu não preciso discutir necessariamente com quem está sendo atendido. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, isso é claro, né? Para que eu possa prestar um serviço de qualidade. Agora, talvez, na relação com a imprensa, por exemplo, possa ser interessante discutir a estratégia, mas não só a estratégia, como a abordagem. Quer dizer, que olhar que eu tenho sobre, que não é, vamos sair do viés clínico, né? Mas que olhar que a psicologia do esporte tem a partir desses referenciais que permitiu a Alessandra ser elogiada pela colega da fisioterapia, e reconhecendo ali, né, alguma coisa que aconteceu que mudou, porque talvez, eu estou entendendo, quer dizer, ela não botou o pé por causa da psicologia, ela já podia colocar o pé, ela não se sentia capaz de colocar o pé, né? Então, ela se sentiu fortalecida. Isso que eu acabei de falar agora, quer dizer, transformar a ação numa leitura psicológica, fisiológica, etc., possa ter algum valor. Eu não saberia dizer isso, se na mídia isso vai ter ou não algum valor, mas eu acho que não há um impedimento de se discutir essas questões, né? Pode ser até bem bacana, porque, por exemplo, quando a gente fala de interdisciplinaridade, pressupõe a discussão disto. Porque a multidisciplinaridade é cada profissional olhando a questão a partir do seu referencial e trocando, né, reconhecendo que o trabalho do outro é bacana. Já na Inter, há uma troca metodológica. Então, o fisioterapeuta se apropria um pouco da psicologia, eu me aproprio um pouco da fisioterapia, e a gente vai interferindo no campo um do outro e vai construindo uma relação de um fazer comum, que é bacana, né? Eu acho que, se a gente for olhar para as políticas de saúde, por exemplo, né, a gente vai entender que, cada vez mais, as políticas públicas elas indicam esse lugar do fazer. A construção da saúde não é desse ou daquele, é de todos os profissionais que estão envolvidos ali, né? E a própria política enseja uma troca, no mínimo, multiprofissional e, quem sabe, brevemente, interdisciplinar e, quiçá, transdisciplinar, né? Quer dizer, que vai além das disciplinas. Isso é muito interessante.
tinha outra pessoa que fez. Boa noite. A pergunta é para você, Alessandra. Num país onde o professor é chamado de tio e tia e o técnico é chamado de professor, como que o psicólogo é chamado lá dentro? Psico. Não precisava responder já assim de imediato, porque tem outra para complementar. Se realmente os atletas reconhecem a importância desse profissional, né? Porque quando você vê a entrevista lá do técnico, ele se sente o Deus. Raramente ele fala da equipe, raramente ele cita o nome, cita esse profissional, né? Então, será que tem alguma coisa? É um espaço ainda restrito? Segurando, na questão ainda desse profissional e na questão do esportes, não sei, talvez a pergunta, quando eu vi aqui na apresentação, e tem aqui o Victor, que pela sua história você tem uma linha de trabalho com projetos sociais. Será que também os projetos sociais não é o futuro da intervenção desse psicólogo e o futuro dessa criança, desse adolescente que vai se tornar assim, um profissional, não só um jogador, mas um cidadão no futuro? Então, o que está faltando? Está faltando esse profissional na base, lá no social? Eu não sei se você pode responder, a própria Alessandra. A primeira eu respondi que era psico, né? A segunda era sobre, eu não anotei, mas do técnico. Então, na verdade, até não confere essa... o técnico de handebol, né? Mas você foi contratada, por exemplo, você é contratado para prestar um serviço quem brilha no esporte é o técnico e os atletas. O que é mais gostoso é você ver que ele está falando de um jeito que você conseguiu colaborar com aquela construção daquele pensar dele, né? Então ele sabe, você sabe, os atletas sabem. Então isso é mais legal. Quando você não é você ser citado, olha, é você ver que nas ações daquele técnico, na fala dele, nas ações daqueles atletas, existe todo um trabalho psicológico que colaborou nessa formação, né? Então isso é bacana. Isso sim é o maior reconhecimento para nós. Porque eu falo uma coisa assim: um psicólogo vai brilhar na comunidade psicológica. No esporte, lá, é o técnico e os atletas, né? Toda a comissão técnica vai dar respaldo para ele. Ele é o grande, a figura de autoridade. A figura de autoridade é o técnico, não é o psicólogo. Então, é isso que eu falo. Por isso que a gente chega lá para ser mais um para preparação, né? E é isso. Então, assim, da mesma maneira como ele se mune de informações psicológicas, ele se mune de informações fisioterápicas, médicas, entendeu? Do assistente técnico, da parte administrativa. Então, ele não escuta só a mim, ele escuta um grupo que vai fazer toda a diferença. Porque se ele escutasse só a mim, eu acho que a equipe ia ter problema. Né? Não está certo. Alguma coisa ia estar muito errado. Se eu sobressaísse, não seria uma equipe. Então, o trabalho que foi feito todo é equipe. Quando uma medalha é conseguida, tenha certeza de uma coisa, que medalha só se consegue quem merece. Você tem que ser merecedor. Por isso que a medalha existe. E em todos os sentidos. Você tem que ter sido transcendente em todos os sentidos. Entenda isso. Né? Então, não é só não é que vai ganhar o bonzinho. Vai ganhar aquele que realmente foi merecedor, naquele que aproveitou melhor aquele momento no esporte. Né? Então, você pode ter o maior preparo psicológico, mas se você não aproveitar naquele momento, o outro mereceu. Agora, acho que você pode falar do projeto social.
Só um comentário. A gente também precisa lembrar que o Brasil tem uma grande diferença cultural de outros países. Então, por exemplo, se o técnico não fala muito do trabalho psicológico aqui no Brasil, a gente tem uma visão completamente diferente de lá de fora. Eu ia até passar um vídeo falando da psicologia alemã com os jogadores da seleção. Então, assim, tem essa questão da cultura brasileira com relação à psicologia, com relação ao esporte. Precisa prestar atenção nisso também. Então, por isso que às vezes não é tão ressaltado, nem pelo técnico, porque a imprensa não busca, né? Tem essa questão. Então, isso é muito importante, porque assim, a psicologia ela surge na Europa, né? Ela tem uma relação Europa-Estados Unidos, etc. e tal. E fazer psicologia na América Latina é diferente. Então, quer dizer, a gente tem buscado a construção, o sistema Conselhos de Psicologia tem buscado uma construção de uma psicologia que esteja mais próxima da realidade brasileira, considerando as especificidades da realidade brasileira, né? Então, existem várias ações, só citando uma das que talvez seja mais relevantes, que é a União Latino-Americana das Entidades da Psicologia, que busca fazer uma psicologia sem os grilhões da colônia, porque isso tudo vem como uma forma de colonização, né? de imposição, de técnicas, de teorias, de abordagem, que a gente ainda vem. Claro, tem todo o seu valor, a sua importância, mas a gente precisa construir uma psicologia, e a gente tem feito isso, né? A psicologia brasileira e latino-americana tem avançado nessa busca de uma psicologia que seja mais próxima das populações a que ela está atendendo, ou seja, do povo latino-americano e do povo brasileiro. Só uma parte, é possível, para os seus comentários, por gentileza. A relação do profissional médico com a mídia é numa linguagem tecnicista, mas bastante objetiva. Ela dá para o receptor uma amplitude maior de visão daquilo que ele está falando. Eu percebo, isso é meu, né, a relação do profissional psicólogo com a mídia, que tende, também uma linguagem tecnicista, obviamente, mas tende muito mais à prolixidade e à subjetividade, diferente da classe médica. E a imprensa é muito rápida, né? Eu percebo que há uma dificuldade nessa relação, e daí a falta de evidência da importância do profissional psicólogo frente ao profissional médico, né? É bastante preterido. Quando há um comentarista da área de comportamento na mídia, é muito rápido, ele, por vezes, nem termina, né, a sua explicação. Então, assim, eticamente, popularizar, né, o tecnicismo, né, diria que o subjetivismo é necessário até, né, nesse trabalho. Como é que é trabalhado isso? Como é que pode ser trabalhado isso? Então, eu não sei se eu saberia responder a sua pergunta, é uma pergunta complexa, eu não sei, eu não tenho essa visão, eu não tenho nem esse olhar, eu não tenho muito esse acompanhamento do que a mídia está falando e tal, né? Você estava se baseando nela? É para mim a pergunta? Então, acho que, eu não sei se o profissional precisa se esmerar nessa linguagem, eu realmente não saberia te responder a pergunta, entende? Quer dizer, voltando para aquilo que eu acabei de falar, eu acho que a gente precisa construir, ouvindo a Alessandra aqui, eu acho que ela fala aquilo, me parece, eu nem sei se é essa forma, desculpe, eu não acompanho, né, o esporte nessa linha do ficar, puxa, o que o psicólogo falou, o médico e tal, não tenho esse olhar, então dificulta um pouco isso. Mas ouvindo a Alessandra aqui, que eu estou ouvindo pela primeira vez, eu acho que ela manda o recado direito, entende? Quer dizer, às vezes você fica, puxa, eu devia ter falado isso, não devia ter falado aquilo. Talvez não, né? Na mídia você tem que se segurar um pouco, né? Mas a subjetividade é o nosso caldo, né? É o caldo que todo mundo... Então, na hora que você está falando dos resultados que se obtém, penso eu, é isso que precisa ser comunicado, né? E essa humildade, isso né, que saber que é que nem o diretor, o artista principal lá, o ator e o diretor são os caras que aparecem no cinema. Aí no Oscar o cara fala, porque fulano ele é aquele monte de gente que ele acha importante agradecer. Imagino
que um bom técnico deva ter essa percepção, porque tudo que a Alessandra está trazendo mostra um senso de equipe. Esses caras devem entender que eles são os que vão brilhar, são eles que vão aparecer, mas se ele não tiver uma boa equipe junto com eles, não rola, né? Então, não sei. Quando a Alessandra, a senhora Fabiana fala da questão da diferença cultural, né, pensando na mídia novamente, eu acredito que a mídia alemã ela trabalha muito mais com o conteúdo, né, a qualidade, aspas, e a realidade propriamente dita. Pensando um pouco em Copa do Mundo, o que foi trabalhado aqui foi vaidade, né, ficção e o fantasístico, né, numa proporção muito grande e na mesma proporção a frustração, né, porque nós fugimos da realidade. Eu, como psicólogo do esporte, inserido em projetos sociais esportivos, atuo como esporte educacional. Então, aí, a premissa é realmente usar o esporte como linguagem e instrumento para desenvolvimento social de comunidades e indivíduos. Então, o que eu trabalho é junto com o professor de educação física, com assistente social, com a ajuda de líderes comunitários até, para desenvolver metodologias que vão utilizar o esporte como um meio para desenvolvimento de competências como trabalho em equipe, responsabilidade, cooperação, criatividade, enfim, várias coisas que a gente consegue se apropriar a partir da prática da atividade física. E aí, o talento esportivo, ou aquele menino ou menina que tem uma habilidade maior para determinada modalidade, vai ser o último dos nossos objetivos. Se aparecer alguém lá, apareceu. Mas a questão é que envolveu a criança, o jovem e a comunidade em si nessa linguagem esportiva e como que a gente pode trabalhar esses aspectos utilizando o esporte como meio. Então, essa é a minha inserção hoje nos projetos que eu atuo. Então, a gente pensa em conjunto, em equipe, para trabalhar. Como que a gente vai trabalhar aqui com esses alunos dessa escola, dessa comunidade, que tem sua especificidade, tem suas características, a molecada não conhece nada a não ser futebol, como é que a gente vai lá e chega para desenvolver um projeto com rugby dentro dessa comunidade? Como é que a gente vai entrar nessa comunidade e chamar as crianças para participarem de atividades que não é só aquele treininho de cone, passando para cone, chutando bola no gol, mas sim vivendo o esporte, criando regras e se desenvolvendo a partir dessa linguagem, né? Então, essa é um pouco da minha experiência como psicólogo atuando em projetos sociais esportivos, né? Então, como usar esse instrumento como forma de atingir esses objetivos. Mas nem tudo, né, são flores, como dizia minha avó, né? A questão é que hoje a gente tem uma dificuldade de inserção, né, Luciana? A gente já conversou um pouco disso, né? Hoje, em projetos sociais esportivos, o cargo de psicólogo, né, em projetos incentivados, tem sido cortado algumas vezes. Então, é uma falta de reconhecimento que, dentro de um trabalho numa perspectiva de esporte educacional, a figura do psicólogo é tão importante quanto do educador físico, né? Então, até mesmo a nível de política pública, tem-se uma ideia de que projetos esportivos se resume ao educador físico e a mais um estagiário ou algum outro profissional para dar um auxílio. E se esquece que, para esse tipo de perspectiva, existem aí o psicólogo do esporte, o assistente social, que é uma figura também essencial. Então, essa multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, ela acontece, mas ela tem encontrado algumas barreiras para realmente ser colocadas em prática. Mas eu acho que é uma saída boa para a gente pensar no esporte, inserção do psicólogo no esporte, esses projetos. Eu acho que tem tudo para crescer daqui para frente. Semana passada, eu estava em Luanda com a equipe da seleção que atuam aqui no Brasil. E nós fomos para uma academia fazer, né, a parte física. O dono dessa academia
ele é um senhor apaixonado por esporte. Ele é um empresário da área de tecnologia e é apaixonado, e tem uma academia porque ele é apaixonado por esporte. Só que ele mantém um projeto social que, desse projeto social dele, sai a base da seleção angolana de handebol e de basquete. E assim, e o grupo que ele tem é um grupo chamado Equipe Esperança. Então, são as que vão atuar na Olimpíada, quer dizer, se ganha o pré-olímpico, porque a Angola até hoje, ela é a atual campeã da África. Para você participar de uma Olimpíada, por exemplo, sai só um da África, né? Só um país que vai representar a África pelo menos no handebol na Olimpíada. E a Angola que sempre sai, e toda a base da seleção angolana, que é forte, que elas ficam entre sempre 7º lugar, 8º lugar, né, e estão vindo, desse projeto social dele. E o do basquete também. Então, você vê que um país onde existem muitas outras coisas, alguns outros problemas sociais, mas alguma coisa ele fez que deu muito certo, né? E assim, você vê a quadra, você vê tudo, onde tudo acontece, né? Ele dá o lanche, ele faz tudo, ele educa, ele faz tudo. E eu achei muito bonito, né? Bom, a gente precisa caminhar para o encerramento. Só vou responder a uma questão aqui que chegou do Marcelo, que está virtualmente. Ele pergunta sobre qual associação de psicologia do esporte hoje a gente tem validade, né, se é reconhecida e como é reconhecida. Então, hoje, no Brasil, existe uma associação, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, a ABRAPESP, que é reconhecida pelo Fórum de Entidades Nacionais de Psicologia Brasileiras. Tá? A gente tem aqui a representante, a pessoa da Luciana, que é presidente dessa associação. Existem outros movimentos também, outras entidades, mas é a única entidade que é reconhecida por meio do FEMPB, que está, logicamente, atrelado ao Conselho Federal de Psicologia. Nossa discussão, então, hoje foi muito pautada na questão da psicologia, no alto rendimento, as questões éticas de mídia, comunicação, como é a articulação da psicologia nesse contexto. Acho que a gente não dá conta de falar sobre tantas outras áreas dentro da psicologia do esporte em que é possível a nossa inserção, né? Mas eu acho que fica aí um desafio também para o Núcleo de Psicologia do Esporte aqui do CRP, de tentar procurar inserir outros temas também para esses debates, esses diálogos. Acho que não só aqui, né, é um desafio, acho que em outros eventos também da psicologia do esporte é sempre um desafio a gente falar sobre outros assuntos. Acredito que a nossa inserção também nas políticas públicas, elas assim, já demorou para acontecer, né? Então, como é que nós, enquanto conselho, podemos também atuar também na garantia, né, de procurar a inserção do psicólogo nesses espaços? Acho que a gente está caminhando aí para, talvez, um desenvolvimento que possa ocorrer no nosso campo em relação a essas inserções, a talvez dialogar um pouco mais com pessoas que sejam profissionais de outras áreas, mas que estão diretamente articuladas com o nosso fazer psicológico. E também pensar na orientação dos psicólogos e psicólogas, né? Quando a gente fala de psicologia do esporte, ética, são muitas questões que vêm à tona. Acredito que vocês também podem contribuir com dúvidas, talvez questões que a gente possa, de repente, não estar pensando, o que vocês podem trazer para nós enquanto novidade, enquanto dúvida. Quero agradecer, então, aos
membros da mesa pela participação, agradecer aos membros do Núcleo de Psicologia do Esporte que estão aqui, o Vitor, Luciana, a Marisa, a Gabriela foi embora, a Júlia também, mas agradecer vocês, as pessoas que nos assistiram virtualmente, obrigada. Vocês têm aí a avaliação de eventos, vou pedir para vocês entregarem lá na saída e pedir também para acompanhar os nossos próximos eventos aqui do CRP São Paulo por meio do site do Conselho, crpsp.org.br. A gente tem uma série de atividades aí que vão ocorrer esse mês, semestre, então fiquem ligados. No mais, agradecer a presença de todos e todas e nos colocar à disposição para quaisquer esclarecimentos. Ok? Obrigada, boa noite.